Fala pessoal, tudo bem? Então hoje eu estou aqui com a Renata, minha nutricionista. A gente está retornando aí do período de transição e eu vim aqui para a gente conversar um pouquinho sobre como vai ser, como a gente vai alinhar a minha alimentação agora para o próximo ciclo da maratona. Vou fazer umas perguntas para ela sobre pré-treino, intratreino e pós-treino, também para ajudar vocês e também a gente vai passar um pouquinho do que a gente faz na prática e algumas experiências que a gente já teve que a gente vai testando. Isso aí. Vamos lá. Então, para começar, eu queria te perguntar sobre pré-treino na corrida. Quais são os melhores alimentos para comer antes do treino? Tá. Então, pessoal, normalmente, né, para corrida, né, o principal nutriente que a gente vai utilizar ali como pré-treino seria o carboidrato, né? Ele é a tua principal fonte de energia. Então, agora o que vai ser vai depender do horário que tu for fazer, né? Mas se a gente for pensar em carboidratos interessantes de pré-treino, a gente tem tapioca, tem pão, banana, mel, geleia, suco de uva, macarrão, arroz. Enfim, as opções são infinitas, mas aí vai depender se esse pré-treino é teu café da manhã, é teu almoço. E para o pessoal que gosta de correr em jejum, como é que funciona correr em jejum? Qual é a recomendação nesses casos? Sim. Então, eu tenho vários pacientes que correm em jejum por uma questão de serem mais adaptados a esse formato. E se não há necessidade de colocar alimentação, eu não vejo problema de correr em jejum, né? A única coisa que eu mais relaciono é, se for correr em jejum, que seja um treino mais leve, né? Um treino sem grande esforço. E aí tu vai até ter benefícios em relação a mais construção de mitocôndrias, né? Ao correr em jejum. E isso é bem interessante, ter mais mitocôndrias é muito interessante para o corredor, né? Porque é onde ocorre toda a produção de energia. E quanto tempo antes eu devo me alimentar antes do treino? Isso depende muito da digestibilidade de cada um, né? Então, tem gente que consegue comer coisas de mais difícil digestão e outros não. Normalmente, o que eu falo? Pelo menos uma hora antes do treino, tá? E aí, tem uma questão. Se tu tem mais tempo entre a refeição e o treino, por exemplo, se tu tem mais de 2 horas entre refeição e treino, você consegue fazer uma refeição mais completa, contendo proteína, como por exemplo ovo, contendo mais fibras, mais gordura. Agora, se tu tem meia hora, no máximo uma hora entre refeição e treino, é interessante que tu diminua a quantidade de proteína, fibras e gordura, que tu priorize somente mais o carboidrato de fato, tá? Porque eles deixam a digestão mais lenta, né? Então corre o risco de você ir pro treino em processo de digestão ainda e sentir bastante desconforto e correr realmente sentindo pesado. Isso do pré-treino tem uma questão também muito de individualidade, né? O que dá certo para um, muitas vezes não dá certo para outro, né? Eu digo que cada um tem o seu pré-treino que funciona. Por exemplo, eu já passei mel de pré-treino para um paciente e foi um tiro no pé. Não teve melhora de desempenho, sentiu desconforto e não deu certo. Já para outros pacientes, um pão com mel foi a melhor escolha. Então, tu tem que encontrar o que funciona para ti. Dentro daqueles carboidratos que eu citei, o que funciona melhor para ti? Isso só testando. Eu, por exemplo, o mel é super bom para mim, eu adoro o melzinho antes do treino, da prova. E geleia já não gosto muito de comer, até o gosto, né? Uhum. Tem coisa que tem gente que não gosta de mel. Então, não só não faz bem, mas não gosta. Então, parte também disso, é encontrar o alimento que tu também tenha vontade de comer Uhum. e que tu faça isso no longo prazo. Tem que fazer isso consistentemente, né? Então tem que achar uma dieta, um pré-treino que faça sentido também de acordo com o que tu gosta de comer, né? Exatamente. E tem diferença de pré-treino para treinos mais intensos, treinos mais volumosos, para cada tipo de treino, por exemplo, um intervalado ou uma rodagem normal do dia a dia, tem diferença no pré-treino? Tem, tá? Normalmente para treinos mais intensos, né?
eu vou priorizar muito mais o carboidrato, né? Eu vou dar muito mais atenção, né? Quanto mais intenso, maior minha necessidade de carboidrato para aquele treino. Uma curiosidade pro pessoal, qual foi a estratégia que a gente usou de pré-treino para São Silvestre? A que a gente usou e a que eu executei, né? Qual foi a recomendada e aí depois eu conto qual que eu executei. Para São Silvestre foi pão, ovo, queijo e fruta. Se eu não me engano, foi pão, ovo, queijo e fruta, por quê? Aí tu pode pensar, nossa, Renata, mas tinha ovo, tinha proteína, enfim. Ele tinha bastante tempo entre o café da manhã e a hora da largada. Então eu podia fazer uma refeição mais completa com ele, né? Mas... faltou a fruta. O resto eu executei, mas faltou a fruta e sobrou um gel de carboidrato, né? E sobrou um gel, justamente. Não era para ter tomado um gel antes da largada, né? E como é que tu descobriu que Fala pro pessoal como ele me perguntou, né, se era para tomar o gel, só que no momento que eu respondi, ele já tinha, não dava mais tempo de ver a mensagem. Pois é. E aí eu assistindo, fiz meu treino, corri, voltei para casa, falei, vou assistir o Gabriel na São Silvestre. Tô eu pleníssima tomando meu café da manhã assistindo TV, filmam o Gabriel encostado na grade tomando um gel de carboidrato. E eu olhando e pensando, mas não era pra tomar esse gel. Eu acabei tomando gel sem... Na verdade eu comuniquei, mas não deu tempo dela me... Eu tava treinando na hora que eu... Não deu pra me confirmar, e aí eu vou levar e vou tomar, vai que deu uma diferença, né? Exato, ele pensou na intenção de colocar mais carboidrato ali antes do treino, né? Mas ele já tinha feito o pré-treino dele mais cedo com uma boa quantidade de carbo, né? Sem falar na minha janta pré-prova, né? A janta foi rica de carboidrato, com um monte de massa, um monte de coisa. Então... Esse é um ponto importante, Gabriel, em relação à janta, principalmente para quem treina de manhã cedo, né? Aquilo que tu me perguntou em relação ao jejum, tudo, né? Se tu tem uma janta com uma grande quantidade de carboidrato, muitas vezes não há necessidade de fazer uma refeição antes do treino, dependendo do treino, né? Porque tu já teve um bom consumo de carboidrato na noite anterior, tu já tem um bom estoque de glicogênio no teu músculo e isso vai ser o suficiente, né? Desde que não seja muito forte esse treino. No vídeo de hoje é isso. Nos próximos vídeos a gente vai falar um pouquinho mais sobre algumas estratégias durante a prova, durante o treino, principalmente quem está treinando para maratona, que é fundamental, né? Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até a próxima!